Mensagem de Deus para o seu coração. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Esse Salmo 91, ele, vamos assim dizer que ele é muito conhecido, muito famoso, muito, acredito eu, lido, e muitas pessoas se apegam como um salmo da proteção. E de fato é, não as letras, mas o Deus que deu a letra para o salmista, o Deus que inspirou o salmista a escrever o Salmo 91. Mas é interessante observarmos que diz assim, aquele que habita. Então, se a pessoa não habita no esconderijo de Deus, então ela não está protegida. É muito interessante falar isso aqui. A prova disso que quem está me ouvindo pelo rádio desde o início, foi colocado a minha narração, Salmo 91, depois a gente repetiu de novo, e eu já vim aqui para a rádio já pensando realmente de compartilhar essa palavra no Salmo 91. Parte dele, vamos assim dizer. Mas chamando a atenção de todos vocês, que está escrito aqui, aquele que habita. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O Altíssimo aqui está falando de Deus, a sombra do Onipotente. O que significa essa palavra onipotente? O El Shaddai, o Todo-Poderoso, significa Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. O El Shaddai, o Deus onipotente. E nós, através de Jesus, nós temos esta proteção. Então você tem que estar habitado nesse esconderijo. Não é no esconderijo de uma religião, não é no esconderijo de uma instituição religiosa, é no esconderijo do Todo-Poderoso, no esconderijo do Altíssimo. Então, onipotente é muito dito aqui na Bíblia. O Deus Todo-Poderoso, o Deus invencível, é isso mesmo. O Deus que tem todo o poder, que é autossuficiente, que ele é eternamente capaz de ser tudo o que o seu povo precisa. Por isso que Jesus, ele diz, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o bom pastor, eu sou a água da vida, eu sou, você tem que estar debaixo desta proteção do eu sou, do Deus eterno, de Jesus de Nazaré. É Ele que nos dá proteção, é Ele que nos dá livramento. Certa ocasião, os discípulos estavam em um barco, em alto mar. E naquele barco estava Jesus. E Jesus tirou um cochilo, ele dormiu, ele estava cansado, ele dormiu, descansou dentro do barco. E então o negócio começou a vir uma tribulação ali, um grande temporal. E todos os discípulos ficaram assustados. E quando a gente se assusta, pode gerar um medo. O que está acontecendo? É normal, a gente é humano, você tem esse sentimento. Às vezes acontece algo, um estrondo, um barulho, alguma coisa, leva aquele susto e às vezes gera um medo, uma insegurança. Então eles estavam num momento difícil. Você vê, no barco que estava Jesus, veio tempestade. Aí acordaram Jesus, desperta. Jesus, acorda, Jesus. E ele acorda e ele repreende aquela tempestade. Esse é o nosso Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Ele tem todo o poder de controlar o universo, as galáxias, a lua, o sol, as estrelas. Ele é o dono de tudo, ele sabe de tudo. Ele cuida de tudo, aleluia. Então você tem que entender que essa proteção é se você estiver debaixo desse esconderijo. Não é a mesma coisa, mas hoje, ao sair de casa, estava chovendo. E, obviamente, o que eu peguei? Um guarda-chuva. Eu tenho um guarda-chuva. E eu usei o guarda-chuva. Chegando na rádio, o carro fica lá na rua, evidentemente, e tem um trecho para andar a pé. E eu peguei o guarda-chuva.
Então, eu com o meu guarda-chuva, eu não me molhei. Você está entendendo? Fazendo uma pequena comparação simples. Mas se eu saísse do carro sem o guarda-chuva, obviamente, eu ia me molhar. Isso é o óbvio. Então, meu amado e minha amada, entenda isso. A nossa proteção é Deus. Vamos usar um termo assim, respeitoso, é claro. Né? Deus é o Todo-Poderoso. É como um guarda-chuva, ele está te protegendo das setas do inimigo. Entendeu? É uma proteção de Deus, a proteção divina. Ok? E quando o salmista diz que nós temos que estar, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você vai descansar, protegido pelo Senhor. É tão bom você ter essa certeza. E quando eu me deito, eu lembro do Salmo 4, verso 8. Eu lembro dele que diz assim, em paz, ao dormir, né? Em paz também me deitarei e dormirei. Porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Eu recito esse salmo. Não recito apenas que eu decorei, mas eu acredito. Aí eu deito e durmo tranquilo. Por quê? Eu tenho que dormir nessa paz. Em paz também me deitarei e dormirei. E a gente sabe que uma noite bem dormida, você produz melhor no dia seguinte. Entendeu? E às vezes tem pessoas que estão com a saúde boa, né? Não está doente nem nada, mas não tem um bom sono. Sabe por quê? Porque você deita preocupado, acorda de madrugada e fica preocupado. Se pelo menos acordasse para ir orar, mas não, fica aí preocupando, calculando como é que você vai resolver os problemas. E eu aprendi na prática que quando eu acordo de madrugada por causa de problema, e se eu ficar calculando como resolver aquele problema, eu vou talvez ter mais problema. Porque às vezes a gente está pensando na hora errada. Hora de dormir, hora de dormir. Hora de trabalhar. Tem tempo para tudo. É ou não é? Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Habitação. Habitação, segurança. Entendeu? Segurança. Aí quando acorda, ao acordar, tem o salmo, que os dois salmos é de Davi. O salmo 3. O salmo 3, verso 5 diz assim: eu me deitei e dormi. Olha que lindo. Eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Gente, é isso que o povo está precisando. Confiar mais em Deus. Descansar no Senhor. Descansar é no sentido de confiar. Não ficar aí fadigado, desesperado. Porque quando a gente está enfrentando um problema e a gente usa a nossa cabeça, a mente, a memória, os neurônios para trabalhar, para pensar numa solução, é uma coisa. Pelo menos você está pensando em uma solução, é uma coisa. Agora, quando você usa para preocupar ainda mais, para aumentar o problema, para aumentar a situação, e às vezes se você compartilha um problema com alguém, aí aquele alguém não tem uma mínima estrutura para te ajudar, ele aumenta o problema, ele te coloca mais medo. Então tem um pouco mais de sabedoria em quem você fala da tua vida, ou em quem você pede ajuda. Porque às vezes você está enfrentando uma situação e você até desabafa com alguém, que isso é importante, né? Você compartilhar com quem pode ajudar, de certa forma. E você compartilha com certas pessoas que ela está pior que você, ou está enfrentando outros problemas, e ela também não tem solução, não dá uma orientação, e ela ainda coloca mais medo em você. A verdade é essa, gente. Não adianta tapar o sol com a peneira. Né? Não adianta no domingo você dar glória a Deus, aleluia, e reteté daqui, dali, daqui, e chega na segunda, fica aí um bola murcha. Já viu? Tinha um programa de televisão que tinha o bola murcha e o bola cheia. De esporte, acho que é. Né? Mas estou falando isso respeitosamente, eu não estou chamando você de bola murcha, né? Mas é um significado. No domingo está tudo cheio, tudo animadão. Chega na segunda e... Pelo contrário, temos que estar animado. Mas, pastor, o senhor está animado todo dia? Não, às vezes não. Se falar que todo dia, estaria mentindo. Não pode mentir, pecado. Mentira do diabo. Mas não me deixo me abater. Eu aprendi com a palavra de Deus, na Bíblia.
O apóstolo Paulo, ele fala isso. Então, muitos que se consideram filhos e filhas de Deus, eles às vezes estão muito fraquinhos espiritualmente. Por quê? Porque eles não estão praticando os princípios da palavra, não estão acreditando. Não está botando fé na palavra. Aí é pecado, quando você não acredita na palavra de Deus. Você é um cristão de verdade. Filipenses capítulo 4, o verso 13 também é famoso. Diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então quem fortalece a gente é Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo Consolador. Agora, quando Paulo falou, posso todas as coisas naquele que me fortalece, você tem que ler o verso 12. Filipenses 4:12. Paulo escreveu assim: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Padecer necessidade. Então Paulo está dizendo assim, gente, eu aprendi. Então ele aprendeu. Ele teve momentos difíceis, dificílimos. Mas ele soube viver naquele momento difícil. Mas teve os momentos de abundância também. Então é isso que nós temos que compreender. Entendeu? Aí ele falou, eu aprendi essas coisas. Aí que ele diz, eu posso todas as coisas. Ele está dizendo, ó, eu estou preparado para qualquer desafio. Estou preparado para novos desafios. Então você também e eu, nós temos que entender o seguinte, que se você tem o seu nível espiritual, ele cresce, ele desenvolve, você também tem novos desafios. Você amadurece, você cresce, você desenvolve. É isso. Entendeu? Então, voltando ao Salmo 91, é justamente ele está dizendo aqui, onipotente. Aí no verso 2 do Salmo 91 diz assim, direi do Senhor. O salmista está dizendo assim, ó, direi do Senhor, se referindo a Deus. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Amados e amadas ouvintes, internautas, família querida, muitas situações que eu enfrento, que você enfrenta e que a gente às vezes fica patinando, a questão não está em Deus. A questão está em nós, as nossas atitudes. As nossas atitudes. As nossas ações do dia a dia. Fale com Deus. Pergunte para Ele, Deus, em que eu estou errando? Há coisas que acontecem na vida da gente que não é fator de erro, não é que a gente está errando em algo e está dando errado algo. Não, às vezes não. E para alguns casos, às vezes é. Está desobedecendo, está em desobediência a Deus em alguma coisa. Que nesta manhã, nesse início de semana, Deus possa revelar a você o que você tem que melhorar. Tem coisa que eu sei, que você sabe em que você tem que melhorar. É aí que está o X. Você sabe que tem que melhorar, mas não melhora. Você sabe que está errado, mas não corrige o erro. Você sabe que fez algo errado, mas não está querendo corrigir. Então continua dando problema. Então eu estou falando de proteção. Deus protege. Mas por que às vezes acontece algo? Porque o inimigo, aquele ser espiritual do mal, ele não pode tocar nem no meu fio de cabelo e nem no teu, se você tem essa proteção de Jesus. E se ele tocar, Deus vai acertar com ele. Deus não dá proteção, entenda isso. Agora, você não pode dar legalidade. Você não pode dar legalidade. Em outros falam, não pode dar brecha. Não pode dar brecha. Eu vou dar um exemplo, vamos supor, um casal hipotético, fulano e Beltrano. Não, fulano e Beltrana, no caso, né? O casal é um homem e uma mulher, né? Aí vamos supor, os dois estão indo bem, 10 anos de casado, ou 15 que seja, ou 7, tá indo. De repente, o homem vai trabalhar, né? Os dois servem a Deus, os dois são casados certinho, tudo legalizado, beleza. E tal.
Aí chega na empresa lá, daí tem outra mulher bonita e tal, e a mulher começa, ou o marido casado, começa, né? Dar um... esqueci a palavra aqui, flertar, não sei se é bem isso, né? E você é temente a Deus, você é casado ou você é casada, você tem... Pera lá, então se você é casado, você já tem compromisso. Você já tem que dar uma tesourada. Ó. Aqui não, aqui já tem dono. Agora, se você ficar brincando com essas coisas, vai dar problema. Ah, Deus me deu livramento. Claro que Deus dá livramento. Mas você deu brecha, né? Porque hoje em dia está uma onda esse negócio de infidelidade. Ah, é o diabo. Claro que ele pegou a brecha. Entendeu? Então você tem que corrigir. Então você tem que ter ciência. O que é certo e errado à luz das escrituras e não ficar brincando com o perigo. Entendeu? É isso. Mas que Deus proteja todos nós. Que Deus nos livre de todo mal. E você, se você realmente que está me ouvindo tem o Espírito Santo, você sabe quando você dá aquela pisada errada. Você sabe. E se você sabe, tem que se arrepender e conserta o teu coração e corrija a rota aí para não ficar pior lá na frente. Escuta, quem avisa amigo é. E aqui, além de amigo, sou um pastor que tem um compromisso com a palavra de Deus. Não é porque sou pastor, não. Tá? Título não segura ninguém. Tá? Tem muitos aí que estão se dando mal. Por quê? Porque estão vacilando. Estão dando brecha. Então, meu amado, o apóstolo diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, cuide. Cuide da sua vida, cuide do seu casamento, cuide da sua comunhão com Deus, porque Ele dá proteção e Ele dá livramento também. E eu encerro aqui, ó. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Deus protege. Agora, faça a tua parte também. Querido Deus e Pai, mais uma vez eu quero te agradecer. Nós já oramos, Pai, mas eu quero encerrar essa reflexão pedindo a tua graça, favor e bondade, misericórdia sobre a minha vida, a minha família e a vida e a família de todos que receberam essa instrução espiritual. Nos livra de todo mal, Senhor. Nos livra do tentador. Se ele vier tentar, porque estamos sujeitos a isso, mas que nenhum caia na tentação. Proteja a todos nós. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado por estar iniciando a semana aqui pelo rádio e seja uma semana produtiva e frutífera para todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.